Existe algo profundamente triste em Itachi Uchiha, porque diferente de muitos personagens que carregam sofrimento buscando reconhecimento, Itachi parece aceitar desde cedo a ideia de que talvez nunca fosse compreendido por ninguém. E honestamente, talvez seja exatamente isso que torne ele tão marcante tantos anos depois. Não pela força, não pelos poderes e nem pelas lutas, mas pela maneira silenciosa como ele aceita carregar um peso emocional que destruiria a maioria das pessoas. Quando pensamos em personagens fortes, normalmente pensamos em homens que vencem batalhas, enfrentam inimigos ou dominam situações difíceis, mas Itachi representa um tipo de força muito menos visível e talvez muito mais pesada. A capacidade de suportar ser odiado mesmo sabendo que está tentando proteger quem ama. E isso é algo muito mais próximo da vida real do que parece. Hoje existe uma necessidade quase desesperada de validação. As pessoas querem ser compreendidas o tempo inteiro, querem explicar cada decisão, justificar cada atitude e serem vistas da melhor forma possível diante dos outros. A internet piorou muito isso. Todo mundo parece viver tentando controlar a própria imagem, tentando parecer certo, admirável ou emocionalmente impecável diante de uma plateia permanente. Só que a vida adulta muitas vezes exige exatamente o contrário. Existem situações onde fazer o certo significa inevitavelmente parecer errado para algumas pessoas. Itachi vive isso o tempo inteiro. E talvez seja justamente isso que faça tanta gente amadurecer quando reassiste Naruto depois de adulto. Quando somos mais novos, Sasuke parece o personagem mais compreensível da história. A dor dele é visível, explosiva e emocional. Já Itachi parece frio, distante e quase cruel. Só que conforme a maturidade chega, muita gente começa a perceber algo desconfortável. Existem pessoas que sofrem em silêncio justamente porque decidiram proteger os outros do próprio sofrimento. E isso cobra um preço psicológico gigantesco. Porque carregar tudo sozinho parece nobre no começo, mas aos poucos transforma o homem em alguém isolado emocionalmente. Existe quase uma solidão inevitável em pessoas que assumem responsabilidade demais sem dividir peso com ninguém. E honestamente, isso acontece bastante hoje. Homens aprendem desde cedo que precisam suportar tudo calados. Problemas financeiros, pressão familiar, trabalho, medo, insegurança, ansiedade sobre o futuro, responsabilidade emocional dentro da própria casa. Aos poucos muitos se acostumam tanto a resolver tudo internamente que desaprendem como pedir ajuda. E talvez seja exatamente aí que Itachi se torna tão humano. Porque ele não parece apenas um personagem forte. Ele parece cansado. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. O homem forte ainda consegue descansar emocionalmente em alguém. O homem cansado já se convenceu de que precisa suportar tudo sozinho para proteger quem está ao redor dele. E isso vai destruindo a pessoa de maneira lenta. Talvez por isso Itachi quase nunca demonstre raiva verdadeira. Ele parece alguém emocionalmente desgastado muito antes de parecer poderoso. Isso me faz pensar bastante sobre inteligência emocional, porque hoje as pessoas confundem demais controle emocional com ausência de sentimento. Um homem emocionalmente inteligente não é aquele que nunca sofre, mas aquele que consegue impedir a própria dor de contaminar tudo ao redor dele. E honestamente, isso exige muito mais maturidade do que simplesmente reagir impulsivamente a tudo. Itachi entende isso. Enquanto quase todos ao redor dele parecem consumidos por orgulho, vingança, raiva ou desejo de poder, ele constantemente toma decisões pensando no impacto coletivo das coisas. E talvez seja exatamente isso que torne seu sacrifício tão pesado. Porque ele abre mão não apenas da própria felicidade, mas também da própria reputação. Isso é importante. Muito importante. A maioria das pessoas até consegue sacrificar conforto físico por alguém que ama, mas poucas aceitariam ser lembradas como monstros para proteger essas mesmas pessoas. Itachi aceita isso. Aceita ser odiado pelo próprio irmão. Aceita carregar culpa sozinho. Aceita morrer sem reconhecimento. E talvez isso seja uma das coisas mais dolorosas da história dele, porque no fundo quase todo ser humano deseja ser compreendido por alguém. Só que Itachi abre mão até disso. Ele escolhe preservar a paz ao redor mesmo que isso destrua completamente a imagem que as pessoas possuem dele. E honestamente, existe algo perigoso nisso também. Porque embora o sacrifício dele seja admirável, sua história também mostra como carregar tudo sozinho pode destruir um homem por dentro. O mundo moderno romantiza demais pessoas que suportam tudo caladas. O funcionário que nunca reclama, o pai que nunca demonstra fraqueza, o homem que resolve todos os problemas sozinho, como se sofrimento silencioso automaticamente fosse virtude absoluta.
Só que o problema é que seres humanos não foram feitos para carregar peso emocional infinito sem consequência. Talvez por isso Itachi transmita uma tristeza tão diferente de outros personagens. Não parece apenas tristeza por dor. Parece tristeza por isolamento. E isso talvez seja uma das sensações mais comuns atualmente. Muita gente vive cercada de pessoas e ainda assim sente que não pode compartilhar o que realmente está carregando. Porque existe medo de preocupar os outros, parecer fraco ou decepcionar quem depende delas. Aos poucos a pessoa se transforma quase em uma máquina de resolver problemas, enquanto a própria mente vai ficando cada vez mais cansada. E talvez a parte mais madura da história de Itachi seja justamente mostrar que inteligência emocional não significa ausência de sofrimento. Significa apenas continuar fazendo o que considera correto mesmo quando emocionalmente isso está destruindo você por dentro. Só que ao mesmo tempo sua história também deixa um aviso silencioso. Nenhum homem deveria precisar carregar o mundo inteiro sozinho. Talvez seja exatamente por isso que Itachi Uchiha continue sendo um personagem tão forte emocionalmente mesmo tantos anos depois. Porque no fundo ele representa algo que muita gente conhece bem demais. A dor silenciosa de continuar protegendo os outros enquanto ninguém percebe o quanto isso também está destruindo você.